Há momentos no futebol em que uma única frase se transforma em profecia. José Mourinho disse uma dessas frases anos atrás, muito antes de o mundo compreender seu verdadeiro significado. Repórteres lhe perguntaram qual jogador ele gostaria de ter contratado em toda a sua carreira. Quem é o jogador que você nunca contratou na sua carreira, mas gostaria de ter contratado? A resposta foi imediata, quase casual. Ele disse: Messi é Messi. Eu nunca o contratei porque com Messi você não vence contra ele. Com Messi você vence com ele. As pessoas acharam que Mourinho estava elogiando uma superestrela. Pensaram que era exagero. Pensaram que era apenas mais um momento midiático. Mas o tempo provou que Mourinho não estava elogiando um jogador. Ele estava alertando o mundo. Porque hoje, aos 38 anos de idade, Lionel Andrés Messi está fazendo algo que deveria ser impossível. Ele não está diminuindo o ritmo. Ele não está desaparecendo. Ele não está entrando em modo de aposentadoria. Pelo contrário, está reescrevendo o esporte mais uma vez. Mais assistências do que qualquer jogador na história. Quase 900 gols na carreira. Dominando as eliminatórias da Copa do Mundo. Conquistando a chuteira de ouro da MLS. Carregando o Inter Miami da mesma forma que um dia carregou o Barcelona. Produzindo números que pertencem a um jogador no auge, não a um homem se aproximando dos 40. Este é o pesadelo que Mourinho previu. Não porque Messi faz gols, mas porque Messi continua melhorando. Cada temporada parece uma atualização. Cada capítulo parece evolução. Cada partida parece um gênio que se recusa a envelhecer. E assim, a pergunta já não é se Messi é o maior. A verdadeira pergunta, aquela que Mourinho antecipou, é esta: como parar alguém que quebra as próprias leis do declínio? Antes de começarmos, por favor, inscreva-se. Seu apoio significa o mundo para nós. E é isso que nos permite continuar criando histórias como esta. Quando José Mourinho falou sobre Lionel Messi, não foi bajulação, não foi marketing, nem sequer foi admiração, foi um diagnóstico. Um treinador que havia enfrentado o Messi no auge, entendendo algo que o resto do mundo perceberia tarde demais. Mourinho não estava dizendo que Messi era grande, todos já sabiam disso. O que ele realmente estava dizendo era muito mais perigoso. Messi quebra todas as regras sobre as quais o futebol é construído. Ele não entra em declínio com a idade. Ele não diminui sob pressão. Ele não desaparece quando ligas mudam, treinadores mudam ou sistemas colapsam. Mourinho entendeu que Messi não era um jogador que operava dentro de limites normais. Messi era um problema que ninguém conseguia resolver. Ele o enfrentou no Chelsea, no Inter, no Real Madrid. Construiu verdadeiras jaulas táticas, prisões defensivas literais, apenas para parar um homem. Blocos de 5, armadilhas no meio-campo, marcadores grudados nele como sombras. Jornalistas italianos chegaram a usar a palavra gabbia, uma prisão para Messi, e ainda tem. Assim, todas as vezes, não importa o quão apertadas estivessem as correntes, Messi as rompia. Não por força, não por velocidade, mas porque via o jogo antes, mais claro, mais profundo do que todos os outros. Mourinho reconheceu que isso não era talento físico, era genialidade, e genialidade não envelhece. Ele disse: acho que Messi terá 4 anos e estaremos todos chorando. Ela evolui. É por isso que as palavras de Mourinho ecoam hoje mais alto do que nunca. Ele não estava prevendo a grandeza de Messi, estava prevendo sua longevidade. Disse que Messi sempre melhorava. Repetiu isso inúmeras vezes. Hoje soa quase científico, porque o jogador que o mundo vê aos 38 não é um sobrevivente do passado do futebol. É uma versão completamente nova, mentalmente mais forte, tecnicamente mais afiado, mais implacável de forma criativa. Um futebolista que usa a experiência como arma, não como fraqueza. O aviso de Mourinho era simples: é mais fácil vencer com Messi do que contra Messi, porque quando Messi decide que o jogo pertence a ele, pertence. E enquanto o mundo o observa dominar de maneiras que nenhum jogador da sua idade deveria,
A profecia de Mourinho agora parece destino. Messi não deveria existir neste nível, mas existe. E isso nos leva mais fundo à próxima verdade que o mundo precisa encarar. Os números que ele está produzindo hoje vão além do extraordinário, são históricos. Há jogadores cujos números impressionam, há jogadores cujos números surpreendem. E então há Lionel Messi, um homem cujos números fazem você questionar se o futebol sequer é real. Porque o que Messi está produzindo aos 38 anos não deveria existir dentro dos limites do esporte, da biologia ou da lógica. Mourinho previu que Messi sempre melhoraria, mas ninguém imaginou a escala dessa evolução. Ninguém previu que ele reescreveria o universo estatístico no fim dos seus 30 anos, da mesma forma que dominou no início dos 20. E ainda assim, aqui estamos, testemunhando a explosão tardia mais absurda da história do futebol. Somente nesta temporada, Messi se tornou o maior garçom que o esporte já viu, alcançando inimagináveis 405 assistências na carreira. Ninguém na história do futebol sequer chegou perto desse território. Ele também alcançou 896 gols, tornando-se o segundo maior artilheiro de todos os tempos, ainda subindo, ainda caçando, ainda criando momentos que parecem feitos à mão por deuses. A parte mais assustadora, esses números não vêm de um veterano inflando estatísticas em uma liga lenta. Eles vêm de um homem que continua dominando cada ambiente em que entra. Eliminatórias da Copa do Mundo, MLS, finais internacionais e partidas decisivas de alta pressão. O drible de Messi continua cirúrgico. Sua visão de passe parece extraterrestre, enxergando espaços antes mesmo de existirem, dobrando o tempo dentro de um estádio. Sua finalização, seja a cavadinha suave ou o chute implacável no canto inferior, ainda carrega a mesma precisão fria que aterrorizou a Europa por quase 2 décadas. E as raízes desse brilho remontam a Barcelona, o palco onde ele criou algumas das maiores obras-primas do esporte. A arrancada ao estilo Maradona contra o Getafe, o chute colocado que silenciou o Bernabéu, a cabeçada impossível contra Van der Sar, a aula em Wembley em 2011, a destruição de Arsenal, Leverkusen e Atlético, e a constelação de cobranças de falta que redefiniu a técnica de bola parada. Messi não apenas acumulou números, ele criou mitologia. E mitologia não envelhece, ela se expande. O que torna a sua fase final tão inacreditável é a consistência. Muitos jogadores declinaram física, mental e taticamente. Messi simplesmente se reinventou de artilheiro a falso 9, de ponta a criador, de criador a maestro. E agora, aos 38, ele fundiu todas as versões de si mesmo em uma forma completa e aterradora. Já não basta dizer que Messi tem grandes números. A verdade é muito mais perturbadora. O futebol nunca viu números como estes e nunca verá novamente. E isso nos leva ao berço do Império, o lugar onde a lenda foi moldada. Barcelona não foi apenas um clube para Lionel Messi. Foi o laboratório onde a genialidade foi refinada, moldada, testada e finalmente liberada ao mundo. Foi o lugar onde um garoto tímido de Rosário se transformou no futebolista mais completo já visto. Cada capítulo da carreira de Messi no Barcelona parece a evolução de um mito, do prodígio bruto ao mestre artesão e depois ao líder do maior time que o esporte já testemunhou. Tudo começou com um guardanapo, uma assinatura rabiscada às pressas, que mais tarde valeria quase $1 milhão. Em La Masia, Messi não apenas impressionou, ele explodiu. 4 gols na estreia, 36 gols em 30 partidas na temporada seguinte. Treinadores, companheiros e até adversários entenderam imediatamente. O Barcelona havia descoberto o jogador que redefiniria sua identidade. Depois veio a estreia no time principal aos 16 anos. O primeiro gol na La Liga aos 17, levantando suavemente a bola por cima do goleiro, após um passe de Ronaldinho, uma transferência simbólica de poder. O mundo ainda não sabia, mas aquele foi o momento em que a maior era do futebol começou. Com Pep Guardiola, Messi alcançou uma dimensão que nenhum jogador jamais tocou. Guardiola não ensinou futebol a Messi. Messi ensinou a Guardiola o que era possível.
Como falso 9, ele destruiu a geometria defensiva. Como ponta, aterrorizou linhas defensivas inteiras. Como armador, dobrou a forma dos jogos. O sextete de 2009, a obra-prima de Wembley em 2011, o ano dos 91 gols em 2012 não foram temporadas, foram revoluções. O Barcelona de Messi se tornou um império de beleza. Ele não apenas venceu partidas, criou momentos que pareciam imortais. O hat-trick contra o Madrid aos 19, a arrancada contra o Getafe, que reviveu o fantasma de Maradona, o balé contra o Athletic Bilbao, a destruição de Bayern, Arsenal e Leverkusen, a camisa erguida no Bernabéu, a cavadinha contra o Betis, que fez um estádio rival inteiro aplaudi-lo. Depois veio a era MSN, Messi, Suárez, Neymar. O trio mais mortal já montado. A química era aterradora, os números astronômicos, o domínio total. E em tudo isso, Messi continuava sendo o eixo, o pulso, o motivo. O Barcelona deu a Messi a tela. Messi deu ao mundo obras-primas. Mas até lendas enfrentam tempestades. E quando o Barcelona colapsou financeiramente e estruturalmente, Messi os carregou sozinho até sua despedida. E o que veio depois, PSG, a Copa do Mundo, Miami, o redefiniria mais uma vez, levando-nos ao capítulo em que Messi completou o futebol. Antes de Messi se tornar o rei do Catar, ele era um homem assombrado pela dor nacional. 4 finais perdidas, críticas intermináveis, expectativas esmagadoras, uma nação que o venerava, mas duvidava dele. Por anos, a história de Messi com a Argentina pareceu incompleta, um gênio sem sua página final. Mas o futebol, em sua cruel e bela simetria, reservou sua maior história de redenção para ele. E essa redenção transformou Messi de lenda em imortal. Sua jornada começou com brilho. Estreia em Copas em 2006, marcando em minutos. O inesquecível hat-trick contra o Brasil em 2012. O domínio nas eliminatórias. Os momentos de Magítio que fizeram a Argentina acreditar. Mas a dor era inegável. O colapso de 2010 sob Maradona. A final de 2014, a centímetros da glória. As decepções da Copa América de 2015 e 2016, a aposentadoria em lágrimas, o presidente implorando para que voltasse, a nação se recusando a deixá-lo ir. E então veio Quito, a noite em que Messi salvou a Argentina, perdendo por 1-0, a altitude drenando os jogadores, o sonho da Copa do Mundo evaporando. Messi se levantou e entregou um dos maiores hat-tricks da história do futebol internacional. A Argentina viveu por causa dele. Mas o destino guardou sua obra-prima para 2021. A final da Copa América no Maracanã, a Argentina venceu o Brasil no Brasil. Messi chorou em campo, não pela vitória, mas pelo alívio. A maldição foi quebrada. Ele finalmente havia voltado para casa como campeão. Depois veio o Qatar 2022, uma Copa do Mundo tão dramática, tão emocional, tão perfeita, que parecia escrita por deuses. A derrota para a Arábia Saudita, a pressão contra o México, o chute salvador de longa distância, a guerra contra a Holanda, a aula contra a Croácia e a final, a maior partida já disputada. Messi marcou 2 vezes, dominou o meio-campo, controlou o ritmo e devolveu a Argentina ao trono. Tornou-se o único homem na história a vencer 2 bolas de ouro de Copa do Mundo. Superou Pelé em participações em gols. Produziu a Copa do Mundo mais completa, já feita por um jogador. Messi não apenas venceu a Copa do Mundo, ele completou o futebol. Sua história, antes cheia de desilusões, tornou-se um manual de perseverança. Isso o transformou de um futebolista brilhante em um símbolo de destino cumprido. E ainda assim, a história não terminou ali, porque Messi ainda tinha um milagre restante. Desta vez, não na Europa, mas na América. Quando Messi deixou a Europa, críticos sussurraram que a história havia acabado, que ele estava escolhendo conforto, que estava desaparecendo. O que eles não entenderam foi simples. Messi não desaparece, ele se transforma. E em Miami, sob luzes de neon, cercado por novos desafios, Messi criou a evolução final de seu legado. Uma versão de si mesmo que Mourinho havia previsto. Um gênio cuja grandeza não declina,
se multiplica. Sua chegada à MLS não foi silenciosa, foi sísmica. Estádios lotaram, números de TV explodiram, a liga mudou da noite para o dia. Mas o verdadeiro drama aconteceu em campo. Em sua primeira partida com o Miami, a segundos de mais uma decepção, Messi se colocou para cobrar uma falta no último minuto. A pressão era enorme, o mundo estava assistindo. E claro, ele colocou a bola no ângulo, um começo que pareceu mito. A partir daquele momento, cada jogo se tornou um episódio de uma série de Messi. Dobletes contra o Atlanta, aulas magistrais contra o Orlando, uma atuação vintage contra o Dallas com um gol de falta no último segundo para empatar. Um foguete na final da Leagues Cup. O Miami, pior time da MLS, tornou-se campeão em semanas. Depois vieram as temporadas da MLS. A transformação do Miami parecia sobrenatural. Recordes caíram. Messi marcou, assistiu, criou, ditou, desenhou. Tudo passou por ele. Mesmo quando estava lesionado, sua presença mudava a gravidade do campo. Quando ele jogava, o Miami parecia imparável. Quando não, o time desmoronava. A diferença era cósmica. Com Suárez, Busquets e Alba ao seu lado, Messi reconstruiu um Barcelona em miniatura. Mas desta vez, com liberdade, alegria e uma nova missão. Ele transformou o Miami em uma dinastia. Ganhou o MVP, quebrou recordes de assistências, liderou a liga em gols. E ainda assim, sua conquista mais impressionante não foram os troféus. Foi a mudança cultural. Messi tornou a MLS global. Ele transformou o Inter Miami em uma marca. Ele mostrou que a grandeza não pertence à geografia. Este capítulo prova o que Mourinho disse há muito tempo. Com Messi, você vence. Sem ele, você sobrevive. E isso nos leva à verdade final, a razão pela qual Messi continua imparável mesmo aos 38. O mundo continua fazendo a mesma pergunta. Como Messi ainda é tão bom? Como um jogador de 38 anos produz números com os quais jogadores de 25 sonham? Como ele domina em todos os ambientes, Europa, MLS, futebol internacional, com a mesma autoridade serena? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Messi não depende de dons físicos. Messi depende da genialidade. Enquanto a maioria dos jogadores entra em declínio quando a velocidade cai ou a resistência se esvai, Messi se torna ainda mais eficiente. Cada toque é otimizado, cada movimento calculado, cada decisão afiada por décadas de leitura do jogo, melhor do que qualquer outro. Seu cérebro é seu motor, e motores assim não se desgastam, eles evoluem. O Messi de hoje é a fusão de todas as suas versões. O driblador explosivo, o criador como falso 9, o arquiteto do jogo, o finalizador implacável, o maestro do meio-campo. A experiência o transformou em um computador do futebol, um que processa as partidas mais rápido do que os defensores conseguem se mover. Outra razão pela qual ele continua melhorando é emocional. Messi agora joga em paz, não há mais peso de finais, não há mais ataques da mídia, não há mais comparações. Ele ganhou tudo, ele provou tudo. Agora joga por pura alegria e a alegria libera a criatividade. Seus companheiros também o elevam. Seja Xavi, Iniesta, Neymar, Suárez, Di Maria, Julián Álvares ou Busquets, Messi prospera em ecossistemas. Ele lê seus movimentos como partituras e orquestra partidas inteiras com o pé esquerdo. E por fim, o fogo competitivo de Messi nunca se apagou. Mourinho disse uma vez, ele é um competidor. Pepe o chamou de o jogador mais decisivo de todos os tempos. Ambos viram o que o mundo agora entende. A genialidade de Messi não é frágil, é implacável. Cada partida é um problema que Messi resolve. Cada defesa é um quebra-cabeça que ele destrói. Cada era se torna a sua era. É por isso que Messi desafia o tempo. É por isso que ele continua dominando. É por isso que, aos 38, parece que está entrando em mais um auge. E é por isso que a profecia de Mourinho se mantém verdadeira hoje. Messi não apenas permanece grande, ele continua ficando cada vez melhor.